Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM, 820 AM. São 11 horas e 30 minutos e está começando agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Bruno Nogueira, professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e quem me acompanha hoje aqui no estúdio é a professora de Engenharia de Transporte da Universidade de Pernambuco, Jéssica Helena de Lima, e também pelo Pedro Luiz, que é um dos coordenador-geral da Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife, a Amiciclo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. E o Brasil, ele está hoje em 5º lugar entre os países recordistas em morte no trânsito. Para ter uma ideia, a Secretaria de Saúde divulgou recentemente que esse ano o governo do estado gastou mais de 917 milhões de reais nesses acidentes. É um valor que poderia manter, por exemplo, o Hospital da Restauração funcionando por 4 anos seguidos. E ainda assim, cada vez mais, as soluções de mobilidade que são apresentadas, não só aqui em Pernambuco, mas em todo o país, parecem colocar o pedestre como um agente de problema maior do que os carros, por exemplo. Foi o que aconteceu no último dia 27 de outubro, quando foi publicado no Diário Oficial da União a Resolução 706, que diz que a partir do próximo ano o pedestre e o ciclista também pode ser multado por infrações. A gente vai poder ser multado, por exemplo, se atravessar a rua fora da faixa. E por isso, o Fora da Curva de hoje pergunta, afinal, a cidade é feita para as pessoas ou para os carros? A pergunta ela é quase retórica e piora quando a gente pensa não só problemas com os pedestres, mas também com o transporte público, onde falta transparência com o orçamento, algo que acaba sendo usado, por exemplo, para justificar aumento de passagem de ônibus e prejudicando o cidadão. Se você tem alguma opinião ou dúvida sobre o assunto, gostaria de mandar para a gente, basta ligar aqui para a rádio, que é o 3879-5549, e também pode mandar perguntas através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/programa Fora da Curva, e lá você também acompanha a nossa transmissão em vídeo, diretamente aqui do estúdio. Bom dia mais uma vez, pessoal. Eu falei que essa pergunta, ela soa retórica, eu vou aproveitar isso um pouco, na verdade, para retornar a vocês dessa seguinte forma. Por que a gente tem essa sensação de que a cidade ela não é pensada para as pessoas, mas pensada para os carros? Começo. Então, faz 100 anos, mais ou menos, que nós temos a indústria do automóvel consolidada. E a nossa cidade, ela é mais antiga do que isso. Então, se você pensar a cidade antiga de Recife, ela não foi pensada em si para o automóvel, ela foi pensada para as pessoas. As ruas, elas são menores. Mas o que acontece é que houve um lobby muito forte da indústria automobilística na época dessa expansão do automóvel, na época de Ford, que se iniciou nos Estados Unidos e que reverberou pela grande parte das cidades mundiais hoje em dia. E o que a gente vê é que as cidades elas foram expandindo, voltadas para o automóvel. Então, quando você pega as partes novas de cidades como Recife, elas são muito mais voltadas para automóveis, com as vias mais largas. Só que o problema disso é que as cidades elas nunca vão oferecer uma infraestrutura suficientemente grande para acomodar todos os automóveis se todas as pessoas forem se deslocar por automóvel. Isso é impossível. Você tem vias, mesmo nos Estados Unidos, em Los Angeles, com 24 faixas. As 24 faixas, elas estão lotadas, completamente congestionadas, porque você não consegue. A infraestrutura, ela nunca consegue ser tão eficiente quanto a demanda pelo transporte para o automóvel, porque o automóvel ele é como um gás. Ele vai se expandindo à medida que você provê infraestrutura para ele. E o tempo médio para que isso aconteça são 5 anos. Então, por exemplo, a gente tem a Via Mangue, que os dois prefeitos ficam lutando para ver quem foi o grande percussor desse empreendimento, mas que a gente sabe que é uma via que tem 4,6 quilômetros e que custou cerca de 600 milhões de reais. Quer dizer, você falou do dinheiro que se gasta com os acidentes, mas como é que a gente está investindo o nosso dinheiro de infraestrutura? A prefeitura fala que não tem dinheiro para fazer calçada, mas como é que gasta 600 milhões para fazer uma via de 4,6 quilômetros? Para você ter ideia, se o mesmo valor, se você colocar em termos atuais, foi o que custou a duplicação da BR-232 completa, 161 quilômetros. Então, isso é grave, quer dizer, quem é que a gente está priorizando de fato? A gente não está priorizando de forma alguma o pedestre. Eles também falam que não tem dinheiro para colocar faixa azul. Quer dizer, você não tem dinheiro para pintar uma faixa azul no chão para dar prioridade ao transporte público, mas tem 600 milhões para fazer uma via exclusiva para automóvel.
É complicado. Ô Pedro, a gente falou dessa questão dos acidentes e esse ano a gente teve várias fatalidades com ciclistas, né? Mas eu queria relembrar uma específica que aconteceu em março, que foi com o Sebastião Tenório, de 53 anos, que ele foi atropelado enquanto ele guardava a bicicleta e o caso foi tratado como um acidente, né? E aí eu queria saber, foi tratado como um acidente e não como homicídio culposo, por exemplo, né? E aí eu queria uma perspectiva de vocês da Amiciclo. Existe uma tendência de flexibilizar esses incidentes quando eles são causados por motoristas, por carros e fazer soar que é um risco maior para quem anda de bicicleta, por exemplo? É evidente, Bruno. Na realidade, Pernambuco, Recife é uma das cidades mais violentas no Brasil no trânsito. Uhum. Só para contextualizar, em 2014 nós tivemos 560 mortes no trânsito, que é um número altíssimo para uma cidade que tem 16 quilômetros de diâmetro, cidade pequena. No entanto, uma cidade com um alto volume de automóveis. E uma cidade que vem sendo planejada para automóvel. Essa sensação que a gente tem de que é perigoso andar de bicicleta se deve ao fato de que, primeiro, há impunidade no trânsito, e segundo, que a colisão, o incidente no trânsito, ele é visto como um acidente, é visto como uma coisa que não poderia ser evitada, é visto como uma coisa que acontece sem querer, sem intenção. No entanto, assim como um motorista que quando bebe assume um risco, assume um possível dolo de atropelar e matar alguém, o trânsito ele é visto como um conflito constante. Ele é uma disputa por espaço, por diversos atores diferentes. Então você vai ter o ônibus, o carro, a moto, o pedestre, a pessoa na bicicleta. Isso atores com diferentes potenciais energéticos, evidentemente, e se torna uma disputa desigual, e a partir do momento que ela se torna desigual, um dos lados sai perdendo, evidentemente. O ciclista e o pedestre, que são os elos mais frágeis da corrente. Cria-se essa sensação, no entanto, ela não é verdadeira. Ela é criada. Qualquer cidade pode ser perigosa a partir do momento que ela é planejada para assim se tornar. Essa situação do Sebastião, assim como essa situação do Hélio, ou do Joab, ou de tantos outros ciclistas que foram mortos, ou de tantos outros pedestres que foram mortos, ou de pessoas dentro de carros que estavam por aí, que foram mortas em situações que eram, sim, evitáveis, é uma coisa que é ultrajante para uma sociedade que hoje pensa o futuro e que quer pensar uma cidade diferente para 2037, quando o Recife fizer 500 anos, mas que ainda assim enxerga o acidente de trânsito como um acidente e não como algo que poderia ser de fato evitável. Tem uma coisa que eu ia perguntar, mas eu acho que já está um pouco numa resposta que você deu quando você falou do lobby das empresas de carros, etc. E quando a gente fala de problema de trânsito, eu acho que é interessante reforçar que o Estado, ele de fato, ele se tornou um celeiro de montadoras, né, nos últimos anos. E aí a minha dúvida é se isso que a gente vive, esse caos e esse modo de pensar a cidade, é também um preço que a gente está pagando por essa abertura que a gente teve de trazer tanta fábrica de carro para cá, né, porque gera emprego, mas também tem contrapartidas que precisam ser entendidas como negativas, ou não. Posso fazer uma adendo com relação a isso? Em 1926, ou foi 16, não me recordo ao certo, nós tivemos um presidente chamado Washington Luiz. Washington Luiz proferiu uma frase que, para mim, quando eu ouvi no terceiro ano do ensino médio, até hoje, naquela época eu não pedalava, mas para mim foi muito simbólica. Washington Luiz disse que governar é abrir estradas. Então, em 16 ou 26, nós já tínhamos esse pensamento rodoviarista de qual lógica seria necessária para criar um Brasil para esse século. O que a gente vive hoje é um reflexo de 100 anos de rodoviarismo, seja dentro da nossa cidade, seja fora dela. A gente não tem uma malha para trens, a gente não tem uma reutilização do nosso potencial naval, porque o Brasil foi pensado como um grande setor de escoamento de automóveis norte-americanos durante metade do século. Na verdade, já em 1950, né, quando a gente teve o Juscelino Kubitschek, a gente não tinha ligações por terra entre as principais capitais. E aí a ideia dele também, vindo já de Washington Luiz, ele disse, não, a gente vai colocar... a gente quer trazer a indústria automobilística para o Brasil. E foi aí que surgiu a ideia da rodoviarização do sistema nacional, porque as rodoviárias disseram, a gente vai vir para cá, mas vocês não precisam de automóvel, vocês se viram bem com os trens, com o transporte público, então você precisa criar demanda para o automóvel. E aí a própria criação de Brasília está ligada a isso, a você criar a necessidade para o uso do automóvel. Mas antes disso, assim, quando você vai ver
No próprio Estados Unidos, quando as montadoras começaram a escoar, e os carros eles começaram a ter muito conflito com os pedestres e começou a ter muitas mortes no trânsito. E no início, as pessoas elas tinham tanta consciência de que as vias elas eram para as pessoas, que as pessoas começaram a linchar os motoristas que atropelavam. Existia muito confronto entre os poderes. E aí as montadoras e os clubes de automóveis, eles começaram a fazer como se fosse uma lavagem cerebral. Começaram a pagar os jornais, começaram a tentar envolver a polícia para dizer, não, na verdade o que a gente precisa é duas coisas, que o carro traz: segurança e liberdade. Só que a segurança do carro é para quem está dirigindo, não é para quem está fora do carro. Então eles queriam vender a ideia de que o carro era segurança, e eles queriam vender a ideia de que o carro dava liberdade. E aí com isso eles conseguiram mudar o molde das cidades para que elas passassem a ser para os automóveis. E aí começaram a existir, por exemplo, as faixas de pedestre, que você falou da lei, que agora o pedestre ele vai ser multado. Como é que você vai multar um pedestre por andar fora da faixa de pedestre quando muitas vezes ela não existe, sabe? Sim. Como é que você vai multar um pedestre por andar na rua e não na calçada quando a calçada ela não existe? Então, que tipo de lei é essa que você não consegue cumprir sequer o princípio básico da lei? Tem uma coisa interessante. Aqui em Olinda a gente tem cruzamento que não tem sinal, né? Não é nem que não tenha faixa, assim, não tem sinal. Atravessar já se torna uma roleta russa. E aí, dentro disso que vocês falaram, eu acho que é importante também reforçar uma coisa que se construiu no país e que ainda hoje, em 2017, é muito forte, é essa ideia de que ter carro é um sinal de prestígio, né? Parece que a gente tem essas etapas para chegar na vida, assim, tem que casar, tem que comprar um apartamento, tem que comprar um carro, né? São conquistas da vida que as pessoas cobram da gente. Por que vocês acham que isso ainda é uma coisa que é perpetuada, assim, na nossa identidade? Acho que a gente, na realidade, passou no vestibular, ganhou um carro, né? Acho que isso tem muito mais a ver com a forma como é pautada a nossa sociedade do que, assim, tem muito a ver com o lobby da indústria, tem muito a ver com o sonho americano que é vendido para o brasileiro enquanto um sonho de classe média emergente que vai adquirir seu automóvel e que vai poder usufruir tal qual o rico usufrui. E é uma discussão muito mais ampla. Sim. Mas eu diria que o grande cerne dela é uma questão de o cidadão que está dentro do carro, ele sente que ele tem um poder que ele não tem. Porque ele vê aquele espaço que é destinado a ele nas ruas, ele vê que ele paga um imposto todo ano chamado PVA, e por aquele imposto ele acha que ele é proprietário de alguma porcentagem das vias do Recife. E vale dizer que ele não paga os custos que ele causa com esse imposto. E então, ao perceber que o governo dá tantas benesses para aquele setor, digamos, ou para aquela casta, se quisermos dizer assim, ele passa a desejar aquilo. Ele passa a desejar aquele sinônimo de status, ele passa a desejar aquela percepção daquele sonho que é vendido para ele. Você já viu comercial de automóvel? Você já viu algum comercial de automóvel com pedestre? Com trânsito? Com engarrafamento? Você já viu algum comercial de caminhonete que não seja off-road? Aí eu lhe pergunto, quantas vezes aquela caminhonete de não sei quantos cavalos vai pro mato? Vai de fato pra lama? Porque não é vendido a realidade, é vendido o sonho. Sim, então, verdade. É um consumo que ele tem e que ele deseja consumir uma coisa que nunca vai chegar. E a gente está falando de diferentes aspectos da mobilidade, né? Mas queria aproveitar principalmente a presença da Hemiciclo para uma pergunta que eu acho que é muito importante de estar sendo repetida e refeita no que diz respeito aqui ao estado de Pernambuco. Eu queria saber de vocês, né, por que a bicicleta no nosso estado ele ainda é tratado como uma política pública de turismo e lazer e não como uma política pública de mobilidade urbana? Porque a gente tem um espaço para ciclista, mas é aquele passeio naquele dia, naquela hora, naquela rua, com aquela finalidade, né? A resposta curta e simples é uma questão de interesse. Enquanto o poder público não enxergar isso como de fato uma pauta relevante, em vez de uma pauta eleitoreira, ele não vai mexer os braços para fazer nada. Essa é a resposta curta. A resposta longa tem a ver com o embate com a classe média motorizada, que nenhum governo quer ter. Porque vídeo o que aconteceu em São Paulo. O Haddad implementou a estrutura cicloviária, ele teve um grande problema com a classe média, e esse foi um dos motivos pelo qual ele foi perseguido, seja pela mídia, seja pela classe média motorizada. E não conseguiu se reeleger. Então, a resposta curta é essa. Quer dizer, a resposta mais
mais definida. Foi um dos motes do Dória, né? Que falou, vou devolver a cidade aos carros. Acelera São Paulo. O mote dele foi esse. E é o lema do governo. Eu acho que aqui vale citar o exemplo de Fortaleza, que contratou justamente a Associação de Ciclistas de lá para rever e implantar o plano cicloviário, e tem dado muito certo, não é, Pedro? Eu vi no Bicicultura esse ano o pessoal sempre elogiando bastante, então acho que falta um pouco isso da prefeitura de fato chamar as pessoas que entendem do assunto, né, que os meninos estão lá o tempo todo lutando, dizendo, tá errado, a faixa que Lígia caiu, Lígia também coordenadora da Amiciclo, se acidentou sexta-feira passada, foi? E a faixa, a ciclovia onde ela se acidentou, ela não estava com o distanciamento correto. E aí, mesmo assim, a CTTU fala que está com o distanciamento correto. É só você pegar uma treina e medir e ver que, de fato, ela não está. Então, assim, até nisso a gente peca muito aqui. E assim, eu também assumo um pouco da nossa culpa, sabe? Porque enquanto engenheira, eu sou professora de engenharia de transportes. E para conseguir colocar uma disciplina, um pedaço de uma disciplina que visse um pouco de planejamento de infraestrutura cicloviária e calçada foi realmente muito difícil dentro da estrutura universitária que nós temos hoje, dentro dos cursos de engenharia civil. E eu sei que nos outros cursos eles não veem nada disso. Então, como é que você precisa também tratar com os alunos para que eles saibam como projetar isso e para que eles saibam o que precisa ser feito. Porque se você só ensina na universidade como projetar para os carros, e que é isso que a gente vem fazendo, as disciplinas de engenharia civil são basicamente como você tratar a engenharia de tráfego para os carros, ou pavimentação, isso não é suficiente. A gente precisa pensar no que diz a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma Política Nacional de Mobilidade Urbana sustentável, que vê principalmente o transporte público e a bicicleta e depois os carros. A gente não pode continuar, enquanto universidade, tratando como se a gente ainda vivesse em 1920. A gente tem que evoluir, a gente precisa olhar para frente. Você falou isso agora, eu fiquei pensando num paralelo com o que acontece também com a arquitetura. Existe um interesse e uma demanda dos alunos por isso que você falou que é difícil de criar ainda dentro da universidade, por essa disciplina que trate de uma outra mobilidade? Alguns. Eu fiz uma experiência agora na Universidade de Pernambuco e tenho tido um retorno bastante bom na disciplina letiva. Na disciplina obrigatória, que estão todos, ainda temos muitos que acho que estão ali não ganhei o carro do meu pai e só sei andar de carro, nunca peguei um ônibus na vida, nunca andei a pé nem para a esquina para comprar pão. Então a gente ainda tem alguns alunos que são muito resistentes a qualquer ideia que não... Mas assim, eu vejo uma melhora. Da época que eu era estudante para hoje, eu acho que melhorou bastante esse aspecto. Você falou do caso de Fortaleza e a gente está com um depoimento aqui do Cláudio Henrique Santos, que é de lá, e ele falou um pouco sobre os 5 atributos que são essenciais de uma ciclovia. Vamos ver aqui o que ele trouxe para a gente. Olá, ouvintes da Universitária FM. Realmente a cidade de Fortaleza, eu percebi ao participar de um encontro com ciclistas de todo o Brasil em Recife, no mês de setembro passado. O encontro se chamou Bicicultura 2017. A gente teve muita troca de informações e a gente percebeu que a Fortaleza está bastante avançada em relação a outras cidades do Brasil com relação à ciclomobilidade. Fortaleza hoje tem cerca de 220 quilômetros de rede cicloviária, o que a gente não poderia chamar de uma rede cicloviária, mas de infraestrutura cicloviária, porque uma rede cicloviária, conforme estudos que eu fiz recentemente no mestrado que eu estou concluindo na Universidade Federal da Bahia, uma rede cicloviária precisa ter cinco atributos essenciais, que é agradabilidade, coerência, conforto, rotas diretas e segurança viária. A agradabilidade é que os percursos sejam agradáveis para os ciclistas, né? Coerência refere-se à conectividade da rede, que ela tenha uma boa sinalização e que possa permitir que ciclistas de vários níveis, né, tanto o iniciante como o mais antigo, consiga utilizá-la. Conforto, que ela tenha sombra, que os pavimentos sejam confortáveis, o piso da ciclofaixa seja um pavimento bom para ela, para o ciclista. E rotas diretas refere-se a que o ciclista possa se conectar dos diversos destinos existentes na cidade, e segurança viária com relação à segurança objetiva e subjetiva, né? Que objetiva é a própria segurança física do ciclista e a segurança subjetiva é referente à segurança contra assaltos e acidentes.
Ô, Jéssica, o Cláudio ele falou aí de características importantes para uma ciclovia e pensando que a gente está em 2017, né, boa parte das soluções que são propostas aqui na capital, elas ainda parecem ser um certo arranjo de improviso, né, e não tão exatamente planejada. Queria saber de você qual é a dificuldade que existe de se implementar um modelo de transporte de harmonia entre automóvel, bicicleta e pedestre. Toda. Não existe harmonia. Mas qual é a dificuldade? A dificuldade é que ela não existe. Ou você prioriza um ou você prioriza o outro, entendeu? Você não tem como priorizar os dois. Isso é muito claro desde Ian Gell e todos os planejadores de transporte. Você tem que dizer quem você quer priorizar. Se você quer priorizar o pedestre e o transporte público, você necessariamente vai ter que tirar espaço do automóvel. Ou então você não consegue, porque hoje a gente tem 40% do nosso espaço nas cidades destinado à infraestrutura viária. Você não pode tirar mais do que isso, porque senão as coisas vão ficar extremamente distantes e você acaba perdendo muito mais do que você gostaria que fosse a cidade. A cidade ela também precisa ser caminhável, as coisas elas precisam estar perto. Então, não seria interessante também você aumentar o espaço da via para colocar mais infraestrutura, que seja ela qual for. Então, o ideal é você manter a infraestrutura viária que você tem e, no caso, tirar um pedaço dela para que seja corredor exclusivo de transporte público, para que seja feita uma ciclovia. Só que quando você faz isso, você necessariamente recai sobre o motorista de classe média, que é quem tem o poder político maior no nosso estado, no nosso país. Então, você não tem como fazer isso sem deixar alguém insatisfeito. Você vai ter que necessariamente deixar alguém insatisfeito. E a dificuldade toda é essa, é que você está mexendo com pessoas que têm um poder muito forte de barganha junto ao poder público. Mas ao mesmo tempo, eu achei engraçado que você falou logo de cara assim, não dá, né, de jeito nenhum. Mas a gente teve algumas boas dores de cabeças aqui na cidade. Por exemplo, se a gente lembra da instalação do BRT, por exemplo, em que tudo parou, em que o chão se abriu para construir aquilo ali. Então, o esforço para se mudar de uma forma ou de outra já... Você pode fazer e você deve fazer. Não estou dizendo que não é para ser feito. Estou dizendo o contrário. Estou dizendo que você precisa fazer, apesar de você tirar espaço dos carros e você deixar uma parcela da população insatisfeita. Você vai precisar fazer isso. Quando implantou o BRT, a população dos carros ficou insatisfeita. A Via Mangue foi justificada justamente porque eles diziam, não, a gente vai colocar a faixa exclusiva na Domingos Ferreira e na Conselheiro Aguiar quando a Via Mangue for feita, justamente para o pessoal que anda de carro em Boa Viagem não ficar muito descontente com a presença de uma nova faixa exclusiva para ônibus, entendeu? Mas claro que deve ser feito, só que vai ter briga sempre, vai deixar alguém desconfortável. A realidade é que o motorista recifense ele é bastante mimado pela prefeitura e pelo estado. Uma das coisas que a gente estava conversando aqui, a Jéssica, na realidade, é que um exemplo bem claro desse mimo é ali na estrada de encanamento. A gente tem uma ciclofaixa que ela está hoje com 1,20 m, quando ela deveria ter 1,50 m no mínimo para ser monodirecional. Bidirecional deveria ter 2,50 m. Ali, a faixa do meio, que só passa automóveis, tem 3,40 m de largura. O mínimo estabelecido pelos padrões técnicos é de 2,70 m. A Avenida Paulista, a faixa de rolamento de automóveis na Avenida Paulista tem 2,80 m. Ou seja, em Recife, uma faixa na estrada de encanamento, uma via de 40 km por hora, tem 60 centímetros a mais que uma faixa de rolamento da Avenida Paulista. E essa faixa de rolamento, aqui na estrada de encanamento, só passa automóveis. A faixa da direita, que é onde passa o ônibus, tem 3 metros. A gente destina mais espaço físico ao automóvel do que ao transporte público, ao pedestre ou ao ciclista. Isso é um fato empírico que a gente mediu, inclusive. Tem vídeo disso. Então, a partir desse momento a gente questiona, tira 60 centímetros, torna igual à Avenida Paulista. Usa esses 60 centímetros para fazer uma faixa exclusiva. Pode alargar a ciclofaixa, pode alargar a calçada. Então, assim, tecnicamente é possível, há espaço. A dificuldade não é técnica ou de dinheiro, é de interesse. É realmente uma questão de vontade política. Assim, uma coisa que eu gostaria de colocar depois do que Pedro falou, que é muito importante se colocar também, com relação à segurança viária que você colocou dos acidentes, é que muitas vezes, quanto mais agradável você torna para o motorista ele dirigir, quanto mais largas as faixas, quanto menos obstáculos, quanto menos árvores, mais acidentes ocorrem, porque mais o motorista ele se sente empoderado.
Então, no mundo todo, o que se tem feito hoje também é fazer o contrário do que os engenheiros de transporte faziam em 1950, que era justamente você tentar abrir ao máximo, você tentar fechar para tentar diminuir os acidentes em vias urbanas. E, inclusive, até saiu, não sei se você viu, recentemente saiu uma reportagem de uma faixa de pedestre 3D que fizeram, acho que foi na Finlândia ou foi Islândia? Finlândia. Na Finlândia, que parecia que a faixa estava flutuando, e aí isso justamente para tentar reduzir a quantidade de acidentes e fazer os motoristas pararem. Então, esse tipo de intervenção também é importante, que a faixa não seja tão larga, para que os motoristas eles andem mais devagar naturalmente. Isso é uma coisa que você, através da infraestrutura, você consegue diminuir o nível de velocidade dos motoristas e diminuir a quantidade de acidentes fatais. E eu comecei falando que agora o pedestre ele pode ser multado, né? E isso coloca o pedestre como um protagonista de possíveis problemas. Mas a gente também teve um outro caso interessante, que foi uma entrevista recente que a Urbana PE deu na Globo, em relação a essa campanha atual deles da passagem de ônibus, né? Em que eles afirmaram que uma das consequências do aumento da passagem é porque os passageiros eles pulam a catraca ou usam o cartão VEM de terceiros. Só que, no entanto, o órgão ele ainda é pouco transparente em relação à arrecadação e os gastos que eles têm, né? E aí, queria saber de você, Jéssica, Pedro também, se quiser pontuar alguma coisa. O modelo de transporte público que a gente tem hoje, ele justifica, se não o valor que é cobrado, o ritmo em que esse valor aumenta? Olha, é difícil responder essa pergunta, porque como a gente estava conversando antes, existe hoje uma demanda forte da população com relação à CPI do transporte público, né? Na verdade, não existe transparência hoje no transporte público para eu poder te dizer, olha, não, o custo realmente é esse, o sistema está ok com relação ao custo. Eu não tenho essa informação. Eu acredito que não, mas eu não tenho como te responder de maneira pontual, porque assim, o que a gente tem aqui hoje, que a gente sabe que é um ponto positivo com relação a isso, talvez seria a questão de que você consegue percorrer todos os municípios da região metropolitana pagando a única tarifa com bastante transbordo e com bastante tempo, mas você consegue. O que, do ponto de vista da sociedade que a gente vive hoje, que a gente sabe que é uma sociedade que tem uma renda baixa, onde uma grande parcela da população não consegue sequer pagar uma tarifa de transporte público, então isso eu posso dizer que é um ponto positivo. Por outro lado, embora não seja das tarifas mais altas do Brasil, é uma tarifa considerável, R$3,20. Quando você coloca aí de volta, quer dizer, R$6,40 já é bastante dinheiro. Se você multiplica isso por 22, digamos que a pessoa trabalha 22 dias por semana e que ela muitas vezes não tem um trabalho formal, 34% de Recife não tem trabalho formal. Então isso acaba sendo um custo bastante elevado para a população. Então é por isso que a gente precisa cobrar essa CPI dos transportes. Queria avisar para o nosso ouvinte que a gente vai deixar um link na nossa página do programa Fora da Curva para a CPI dos transportes, para quem quiser se inteirar melhor do que está acontecendo, acompanhar, subscrever. E, na verdade, infelizmente, nosso tempo encerrou, né? Eu queria agradecer a presença do Pedro e da Jéssica mais uma vez aqui na nossa conversa. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Exato. E no programa de hoje a gente teve Mirela Lima, Ilana Guiar, Gabriele Alves, Joyce Maria e René Melo na equipe de redes sociais. A gente teve produção de Ed Rodrigues, roteiro e locução de Bruno Nogueira e trabalhos técnicos de Chico Rocha. O programa de hoje ele vai ter reprise às 10 horas da noite aqui na Rádio Universitária, e o programa Fora da Curva volta na segunda-feira ao vivo com a apresentação de Adriana Santana, falando um pouco sobre o regime trabalhista para os estagiários no Brasil. Até lá, uma boa tarde para todos, uma boa tarde e um bom fim de semana para todos e para todas. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud.
A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.